So we've got a lot of material to cover, and I want to try to leave some time at the end for questions. Ainda temos bastante coisa a cobrir e eu espero conseguir deixar tempinho para perguntas finais. So I may go quickly on some of these points and a little longer on others. Então eu posso de repente acelerar um pouquinho alguns dos pontos e diminuir a rotação em outros. Number 4, learn to value eternal heavenly rewards more than temporal earthly ones. Número 4, aprenda a valorizar recompensas eternas mais do que recompensas terrenas. 2 Corinthians 4:16. 2 Coríntios 4, 16 and 17 and e 18. 17 e 18 diz para nós o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. As Christians, we don't live for this world, we live for the next one. Como cristãos, nós não vivemos para este mundo, nós vivemos para o próximo, para a próxima vida. Jesus said in Matthew 6 that if you practice your righteousness to be seen by people, you'll lose your eternal reward. Jesus disse em Mateus 6 que se nós praticarmos a nossa justiça para ser vista por homens, nós perdemos a nossa recompensa diante do Pai. The last chapter in the book is kind of wonky. It's kind of takes a different turn than you might think. O último capítulo da Bíblia, ele dá uma guinada que talvez você não esperasse que ele desse. The whole chapter talks about the necessity to think and meditate on heaven. O último capítulo ele nos volta os olhos para a gente pensar no céu. It says, set your mind on things above where Christ is seated at the right hand of God. What are you talking about? Colossians. Oh, you mean in Colossians? Okay. É o último capítulo de Colossenses, não da Bíblia. Colossians 3:1. Capítulo 3 de Colossenses. If you have been raised with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things of earth, things above, and not on things on the earth. Which verse are you in? 1 and 2. Versículos 1 e 2 de Colossenses. Estou em Filipenses, eu não vou achar nunca aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. When you read the last chapter, you're going to be surprised at how many times the New Testament urges you in one way or another, at various times in various circumstances, to think about heaven. Quando você ler o último capítulo do livro, você vai ficar surpreso de quantas vezes a Bíblia nos exorta a pensar no céu. Number 5, Número 5. consider the biblical paradox that honor comes not by exalting oneself, but by humbling oneself. Considere o paradoxo bíblico de que a honra procede não de exaltar-se a si mesmo, mas de humilhar-se a si mesmo. Proverbs 15:32 says, before honor comes humility. Provérbios 15:33 diz que antes da honra vem a humildade. Do you remember I told you, I guess it was yesterday, about the supermarket I worked at in New York? Vocês se lembram da minha ilustração ontem de eu trabalhar num supermercado em Nova York? As I said, I was 20 years old and I was very privileged to have such a good job. Eu tinha apenas 20 anos de idade e me senti privilegiado de ter um emprego como esse. But I had 60 people under my authority at 20 years old. Então, com 20 anos de idade, eu chefiava 60 pessoas. And God gave me the grace to realize that
I was not going to be able to hide my flaws from my subordinates. Então Deus me convenceu de que eu não seria capaz de esconder as minhas mazelas diante dos meus superiores. Like you can't hide your flaws from the people in your family, in a lot of ways you can't hide your flaws from the people you work with. Então, assim como você não consegue esconder essas mazelas dos seus entes queridos, não dá também para aqueles que são seus superiores profissionais. So here's the way I reason to myself. Então eu raciocinei da seguinte maneira: Number one, I'm a sinner and I shouldn't be surprised. It shouldn't surprise me when I sin. primeiro, eu sou pecador, então não deveria me surpreender quando eu peco. Number two, 2, if I'm not surprised by the fact that I'm a sinner, neither should other people be surprised by that fact. se eu não me surpreendo pelo fato de ser pecador, os outros não deveriam se surpreender pelo fato de eu ser pecador. Number three, 3, because of the sin which I just committed or was just reproved for having committed, I may have fallen a notch or two in the estimation of the people who were subordinate to me. já que o pecado que eu cometi, por causa do pecado que eu cometi, ou do qual eu fui exortado de ter cometido, eu posso ter caído uns pontinhos aos olhos daqueles que viram isso acontecer. So I started here at the beginning of the day. Então eu comecei aqui no início do dia, I make a mistake and get lowered a little bit in the esteem of the people around me. eu cometo um erro, então eu já caio um pouquinho na avaliação de quem me vê. Number four, if I try to cover up my sin or deny that I've done anything wrong or in some way justify my actions, I will probably lose a few more points in their estimation. Então, se eu procurar cobertar o meu pecado ou justificar o meu erro, provavelmente eu vou cair mais alguns pontos aos olhos dessas pessoas. He who conceals, Proverbs 28:13, he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find mercy. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançar a misericórdia. Okay, so I'm down here at this point. Então eu estou aqui a essa altura Number do dia. 5. Número 5. If on the other hand I do what the Bible says and humble myself and acknowledge my fault rather than trying to cover it up, I may regain some of the esteem that I lost. I could actually end up at the end of the day ahead of where I started, because before honor is humility. Já que diante da honra vem a humildade, se eu proceder assim, com essa humildade, reconhecendo o meu erro, quem sabe eu recupere alguns dos pontos perdidos durante o dia, ou até termine acima do que eu comecei o meu dia. But number 6, and this is the most important one, Número 6, e esse aqui é o mais importante. most of all, whether or not I regain the approval of man, I am going to obey God, because this will meet with His approval, and His approval means more to me than the approval of my subordinates. Se eu ganhar a aprovação dos homens ou não, o que importa é que eu vou obedecer a Deus, porque é isso que eu busco e que eu preciso buscar, porque é mais importante ter a aprovação de Deus do que ter a aprovação de todos os seres humanos. Point number 6. Número 6. Sixth thing we can do to deal with people pleasing. A sexta coisa que precisamos fazer para lidar com quem se preocupa em agradar os outros. Cultivate the desire that others formulate their opinion of you based on your character. Cultive o desejo de que outros formulam a sua opinião a seu respeito com base no seu caráter cristão. I referred to this verse yesterday, but listen as Eros reads 2 Corinthians 12, 1 through 6. Eu já citei isso ontem, mas ouço enquanto Eros lê 2 Coríntios 12, 1 a 6. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser pelas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Is that the way you think? É assim que você pensa. You don't want people to think above and beyond, think more of you than your character merits? Você não quer que as pessoas pensem mais a seu respeito do que seu caráter merece? Do you even want them to evaluate you on the basis of your character, or would you rather it be something else like your good looks or athletic ability or the home that you live in? Será que você vive por esse preceito das pessoas avaliarem você pelo seu caráter? Ou você quer que as pessoas te vejam pela sua habilidade atlética, intelectual ou pela casa em que você mora? There was a 16th century professor at the University of Edinburgh, and he preached a sermon, actually, I think it was a sermon, entitled On the Love of Praise, and I'd like Eros to read a portion of that to you. Houve um professor na Universidade de Edimburgo, no século XVI, e ele pregou um sermão intitulado No Amor do Louvor, Amando o Louvor. E é um trecho que eu vou pedir para o Eros ler. Não há forma de comportamento que agrade a todos os homens o tempo todo. Como norma, o que parece que a maioria das pessoas, a maioria do tempo, exige ou cobra um louvor duradouro. Elas fazem isso de um caráter cristão. Devoção sincera a Deus, a capacidade de demonstrar amor genuíno aos outros, a fidelidade de cumprir as responsabilidades da vida e uma consciência pura e não violentada, um compromisso que não vacila com a justiça, com a misericórdia e com a verdade. Essas são as qualidades que conferem a um homem verdadeiramente respeitável, façam com que ele seja verdadeiramente respeitável e grande. Tal caráter pode, por vezes, incorrer numa reprovação injusta, mas as nuvens que formam como resultado dessa inveja e preconceito do ser humano acabarão se dispersando com o passar do tempo. E seu caráter cristão, a beleza, o brilho desse caráter cristão, no fim das contas, haverá de brilhar como o sol do meio-dia. Através da história, homens verdadeiramente ilustres, homens e mulheres verdadeiramente ilustres, foram aqueles que não incorreram no louvor deste mundo, mas que executaram as suas ações que mereceram esse louvor. He had to translate that on the fly. I apparently took this quote from a different place in the book, and he doesn't have it in front of him, so he did a good job. Ok, thank you for the praise. Don't. Não, ele está dizendo que ele gostou da tradução, embora ele não entenda, e foi feita na lata, vamos dizer assim. Number 7. 7. Guard against developing friendships with those who are prone to flattery. Cuidado com o desenvolver de amizades com aqueles que são inclinados à lisonja. The Bible says, a lying tongue hates those it crushes, and a flattering mouth works ruin. Provérbios 26 diz que uma língua mentirosa odeia aquilo que ela destrói,
e uma boca lisonjeira opera ruína. A man who flatters his neighbor is spreading a net in front of him, spreading a net for his feet. Provérbios também diz que um homem que elogia seu próximo está, na verdade, armando uma rede para os passos dessa pessoa. How do you respond when people flatter you, when they exaggerate your successes and minimize your flaws? Como é que você reage quando as pessoas lisonjeiam você? Elas exageram as suas qualidades, elas minimizam os seus defeitos. Do you believe them? Você acredita nelas? Or do you question the veracity of their statements and even their sincerity? Ou você questiona a precisão do que elas estão falando e sinceridade da motivação delas? In light of the many biblical warnings about being alert to flattery, you may lawfully call your flattering neighbor into account to examine his motives when you perceive in him this kind of flattering tendency. Quando você tem os alertas bíblicos presentes à sua mente acerca da lisonja, você pode, de uma forma correta, chamar essa pessoa, sua amiga, para examinar suas motivações quando você percebe que existe nessa pessoa uma tendência, quer dizer, um padrão recorrente de esticar a verdade a seu respeito. Years ago, one of my secretaries bought me for my birthday a six-volume set of Puritan sermons. Há algum tempo atrás, uma secretária da equipe pastoral me comprou uma coleção de 6 volumes de literatura puritana. One of the things I appreciate about the Puritans is that they lived before psychology and their writings were not influenced by pop psychology. Então, uma das coisas que eu gosto dos puritanos é que eles viveram antes de surgir a psicologia, e eles não foram influenciados pela chamada psicologia moderna. So here's another 16th century pastor from a sermon entitled How We May Be Cured from the Love of Being Flattered. E aqui você vai ouvir um trecho agora de um sermão chamado Como Ser Melhor Curado do Amor pela Lisonja. I will do it with you this time. Ok. If you would be cured, resolutely and deliberately reject the friendship of a man who, after being warned, turns due praise into flattery. Se você quer ser curado, resoluta e deliberadamente rejeitar a amizade de um homem que, depois de ser alertado, transforma o louvor devido em lisonja. Let such people know that they please you least when they praise you most. Permita que essa pessoa saiba que ela te agrada menos quanto mais ela te elogia. Determine beforehand that you will make their first offense an opportunity to inform them of their sin. Determine por antemão que você fará com que a primeira ofensa dela será uma oportunidade para informá-la de seu pecado. And then warn them that subsequent offenses may result in the loss of your friendship. E alerte a que ofensas subsequentes poderão resultar na perda dessa amizade. I guess this is the original book on boundaries. É o livro original acerca de fronteiras. I see no reason why I may not apply to these flatterers that which David said in Psalm 101:7. Eu não vejo por que não possa aplicar o que Davi diz no Salmo 101:7. He who practices deceit shall not dwell within my house. He who speaks falsehood shall not maintain his position before me. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença.
And he concludes, I believe that David knew the best way to prevent the love of flatteries and flatterers was to keep them out of his presence. Ele conclui dizendo: eu creio que Davi sabia que a melhor forma de evitar o amor à lisonja e aos lisonjeiros seria manter distância dessas pessoas. Number 8, do not go fishing for compliments. Do not search your own glory. Não vá atrás, não pesque louvores, não procure a sua própria glória. Proverbs 25:27 says, it is not good to eat too much honey, so to search out your own glory, your own accomplishments is not glorious. Provérbios 25:27 diz: assim como não é bom comer muito mel, também não é glorioso buscar a própria glória. I appreciate what our brother Paulo, the man who just Paulão. I appreciate what he said about the importance of listening to the lyrics and worshiping God even in your heart. Eu apreciei o que ele disse no princípio da fala dele a respeito de a gente prestar atenção na letra da música, para ver o que vem do coração. Let me explain to you how a people pleaser might go fishing for compliments if he were in Paulo's situation. Deixe-me mostrar para vocês, ou procurar ilustrar para vocês, como é que uma pessoa, na situação, por exemplo, como a do Paulão, poderia estar buscando louvor, ou, como ele diz, pescando louvor, indo atrás de louvor. One way that a people pleaser might go fishing for compliments is by intentionally putting himself down in the presence of others in the hopes that they will disagree with your assessment. Uma pessoa que busca ser apreciada pelos outros, ela pode intencionalmente se desvalorizar na presença dos outros, na esperança que eles discordem da avaliação que ela está fazendo. Oh, that was one of the worst performances I ever had. Essa foi uma das músicas que eu cantei pior na minha vida. Of course, Paulo does not see it as a performance, as he said. Como Paulão disse, ele não vê o que ele faz como uma apresentação, como um show. That was awful. I can't believe I did so poorly. Foi terrível. Como é que eu pude cantar tão mal? Another way that people pleasers go fishing for compliments is by asking others to assess your performance in one area in the hopes that they will praise you in another. Uma outra forma que quem quer o louvor dos outros pode avaliar sua performance é pedindo que outros avaliem a sua performance naquilo que ela fez, para que, na esperança de que elogiem alguma outra coisa. Tell me, Eros, do you think I held the microphone too close to my mouth? Lu, você acha que eu mantive o microfone muito próximo da minha boca? Oh, no, it was perfect. I could hear every syllable. Não, eu consegui ouvir cada sílaba que você pronunciava. Don't you just love the lyrics to my song? Você não adora a letra das minhas músicas? Yes, and especially the way that you delivered them. Especialmente a sua interpretação. Another technique is by continually bringing up the issue as a topic of discussion for which you hope to be praised. Outra forma de fazer é continuamente trazer um certo tópico para a mesa, para a conversa, na esperança de ser louvado naquilo. What did you enjoy most about the song that I sang? O que você mais gostou naquela música que eu cantei no culto domingo de manhã? And another technique is by praising others who have similarly achieved success in the area in which you succeed. E outra forma de fazê-lo é louvando outras pessoas que similarmente tiveram sucesso nas áreas que você está tendo sucesso. Doesn't brother so and so have a wonderful voice? Será que a irmã fulana de tal não tem uma voz? Você não acha que ela tem uma voz linda? I wish I could sing as good as he does. Eu gostaria de poder cantar como ela canta. Oh,
Don't tell anybody, but I think you sing better than he does. Não conta para ninguém, mas eu acho que você canta melhor do que ela ou do que ele. Now, of course, obviously, Brother Paulo wrote a song about not being a people pleaser. That's not the way he thinks, but if he were a people pleaser, that's what he'd be tempted to do. É claro que o Paulão, a gente sabe, não escreveu a música com esse sentido, a gente o conhece, mas se ele fosse uma pessoa propensa a agradar os outros, seria nesse rumo que ele pensaria. Number 9, learn to esteem others better than yourself. Aprenda a estimar os outros acima de você mesmo. Let nothing be done through strife and selfish ambition, but in lowliness of mind, let each person esteem the other better than himself. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Romans 12:10. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. So some specific ways to esteem others better than yourself. Então, algumas formas de você estimar os outros mais do que você estima a si mesmo. First, do not assume that others have the exact same evil motives as you find in your own heart. Primeiramente, não pressuponha que os outros têm as mesmas motivações malignas que você tem no seu coração. The Bible says love believes all things. A Bíblia diz que o amor tudo crê. But rather put the best interpretation on their actions. Mas atribua às ações deles a melhor interpretação possível. Now, what does it mean when it says love believes all things? O que o texto bíblico quer dizer quando diz que o amor tudo crê? It means love puts the best interpretation on what the other person does. Significa que o amor coloca a melhor interpretação possível ao que a outra pessoa está fazendo. Unless there's evidence to the contrary, and you'd be foolish to put a good interpretation. A menos que seja tolice você fazer isso, porque está óbvio que a interpretação que a pessoa está fazendo é mal intencionado. So, if I said something or did something, Se eu fizer alguma coisa ou disser alguma coisa, and there are 10 interpretations of what I did, e há 10 possíveis interpretações para aquilo que eu fiz ou disse, 9 of them bad, 9 são ruins and 1 of them good. e uma delas é boa. For example, Por exemplo, Lou is always talking about his books. Why does he do that? Lu está sempre falando nos seus livros. Por que ele faz isso? Maybe it's because he wants to make lots of money. Quem sabe é porque ele queira ganhar muito dinheiro. Maybe it's because he's got a big ego and he's trying to boast about how many books he's written. Então, quem sabe ele tem um ego do tamanho de um bonde e ele quer aumentar isso aí diante dos outros. Well, if you love me, you're going to reject the 9 bad interpretations and believe the best. Se você me ama de fato, você vai rejeitar as 9 interpretações ruins e você vai escolher a única interpretação boa. Actually, there are 2 reasons. Na verdade, há 2 motivos. One, Jairo asked me to do it. Primeiro, pastor Jairo pediu que eu escrevesse ou que eu mandasse o livro. And secondly, I really want you to be blessed by the books. And I want to know that when I get to heaven, that the work that I've done will redound to the glory of God and will help the people who listen to me and read my books grow in Christ and glorify God. Segundo, porque eu quero abençoar as pessoas e com aquilo que eu tenho escrito, eu gostaria de chegar no céu e descobrir que aquilo foi uma bênção para todos aqueles que leram o material que Deus me permitiu escrever, que foi para a glória dele, é claro. Second, look for those various qualities in others in which you know you're lacking yourself, and seek that person's help in acquiring them who possesses those qualities. Procure as qualidades virtuosas nos outros que você sabe que você não tem ou você delas precisa e procure a ajuda dessa pessoa para adquirir essas qualidades que ela tem e você ainda não tem.
Number 3, do not assume that your time, your money, your energy, your thoughts, and your opinions are more valuable than your neighbor's. Não pressuponha que seu tempo, seu dinheiro, sua energia, seus pensamentos, suas opiniões são de maior valor do que as mesmas coisas do seu próximo. Number 4, when making decisions, consider not only how the decision will affect your own interests, but also how it will affect the interests of others. Em quarto lugar, quando você tomar uma decisão, não considere meramente como a decisão afetará seus próprios interesses, mas sim como ela afetará a outros. 5, be alert not only to those needs that you have, but also to the needs of others. Quinto, esteja atento não apenas para as suas próprias necessidades, mas para as necessidades do próximo. You know, love involves giving. O amor pressupõe dar. Selfishness involves taking. Egoísmo significa receber ou pegar. I say that not just because 1 Corinthians 13 says love is not selfish, Eu digo isso porque a Bíblia diz que o amor não é egoísta, but because the Bible often relates love to giving. mas porque também a Bíblia frequentemente relaciona o amor ao dar, ao contribuir ao outro. For God so loved the world that he Porque Deus amou o mundo de tal maneira que the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and a vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou. walk in love as Christ also hath loved us and has Andar em amor assim como Cristo andou e se given himself for us. deu por nós, se entregou por nós. Husbands, love your wives as Christ also loved the church and Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se... see. So, being a people pleaser is selfish. Então, ser uma pessoa que quer agradar os outros é algo egoísta. Being a God pleaser is loving. It's unselfish. Ser uma pessoa que quer agradar a Deus é algo que pensa nos outros, não pensa em si. Number 6, demonstrate to others your high estimation of them by commending them for those qualities that are biblically worthy of praise. Demonstre aos outros o seu autoestimar delas, elogiando as qualidades que são biblicamente dignas de serem elogiadas. 7, guard your heart from developing a pattern of critical, condemnatory, accusatory, judgmental thoughts about others. Proteja o seu coração contra o desenvolver um padrão de pensamentos críticos, condenatórios, acusatórios acerca dos outros. Those kind of critical thoughts make it almost impossible for you to esteem other people better than yourselves. Esse tipo de pensamento praticamente anula a possibilidade de você estimar os outros mais do que a si mesmo. Pray for your brothers and sisters in Christ. Ore por seus irmãos e irmãs em Cristo. Now, that should finish the outline. We have a few more minutes, so I'm going to give you some additional things you can do, additional remedies that are not on the PowerPoint outline. Isso encerra o esboço que nós temos, mas eu quero dar para vocês algumas coisinhas a mais que não estão aí no esboço passado para vocês, mas que são, como diz o capítulo 12, remédios adicionais. So I guess this would be number 10, I don't know, whatever it is. Isso seria número 10 no esboço, eu não sei bem como seria. Learn to be content with the condition and proportion that God has given to you.
Aprenda a estar contente com a condição e a proporção que Deus dá a você. If the essence of being a people pleaser is covetousness, lust for others to esteem you more highly than you deserve, then the opposite of that would be to be content with whatever position, condition in life God has placed you. Então, se a essência do orgulho, se esse desejo de ser estimado pelos outros, é o desejo cobiçoso de que as pessoas nos estimem acima e além da condição e proporção que Deus designou para nós, então a essência da humildade de quem vive para agradar a Deus é o contentamento com a condição e a proporção que Deus designou para nós. The Apostle Paul learned an important element of contentment. O apóstolo Paulo aprendeu um elemento importante do contentamento. The ability to regulate his level of desire to the condition and the proportion, the circumstance into which God chose to place him from day to day. A capacidade de regular seu nível de desejo conforme a condição e proporção, a circunstância, na qual Deus decidiu colocá-lo a cada dia. Philippians 4:11 and 12. Filipenses 4, 11 e 12. I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. I know what it is to be in need. Eu sei o que é passar necessidade. I know what it is to have plenty. Eu sei o que é ter fartura. I have learned the secret of contentment in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or living in want. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. So Paul may have been living in plenty one day, only to find himself the next day in want of something he enjoyed the day before. Então é possível que Paulo num dia estivesse vivendo com fartura e no dia seguinte ele tivesse necessidade. Thomas Watson would call this your fancy, what you fancy. I don't know how this is going to translate in Portuguese. What you fancy, what you value the most. That's a good way to put it. Thomas Watson expande o conceito muito útil de regular a nossa fantasia, vamos dizer assim, aquilo que nós valorizamos. So we have to adjust what's important to us, what we value from day to day sometimes as Christians. Nós precisamos aprender a saber valorizar no dia a dia aquilo que nós temos como cristãos. How did they translate fancy there? Fantasy. Okay, fantasy? Yeah. Okay. Well, listen as Eros reads this quotation, please. Eu vou ler a citação, apesar de eu não ter condições de avaliar se o termo está o melhor possível aqui. É a fantasia que eleva o preço das coisas acima do seu real valor. Qual a razão de uma tulipa custar 5 libras ou outra talvez valer 1 centavo? A fantasia eleva o preço. A diferença é mais imaginária que real. Então, por que deveria ser melhor ter milhares do que centenas, se não porque os homens assim fantasiam? Se fantasiássemos que uma condição inferior é melhor, ela seria bem mais desejável. A água que jorra da rocha é tão doce a sede quanto se tivesse sido servida em um cálice de ouro. As coisas são aquilo que fantasiamos a seu respeito. Desde a queda, a nossa fantasia está desordenada. Deus viu que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era maligna. A fantasia olha através ou enxerga através de óculos errados. Ore para que Deus santifique sua fantasia. Uma condição inferior nos deixaria contentes se a mente e a fantasia fossem corretamente
ajustadas. So there's a pretty good amount of material about contentment in the book, but I wrote a whole booklet that's got a lot more if you really want to study this in depth. Há bastante coisa sobre contentamento aqui, mas esse livrete, let me see the title again. Desconfiança. Há bastante mais material aqui nesse livrete. Okay, 2 more. Mais 2. Number 10 or 11, whatever it is, don't overvalue friendships. Não valorize demais as amizades. The fear of losing friends is one of the most powerful driving forces in the heart of a people pleaser. O medo de perder amigos é talvez a mais poderosa das motivações para aquele que está voltado a agradar pessoas. Friendships are vital to the Christian walk, and so I'm not trying to minimize the importance of community, the importance of having good friends. A amizade é fundamental para a vida e para a caminhada cristã, então eu não estou procurando minimizar o valor de nós vivermos em comunhão. Most of us need more, or at least deeper friendships than we already have. A maioria de nós precisa de amizades mais profundas do que já tem. The point I want to make here is that we must learn to be more loyal to God and to His truth than to people. O que eu gostaria de dizer é que precisamos aprender a ser mais leais a Deus e à sua vontade do que às pessoas. I've known many Christians who've craved friendships to the point of idolatry. They were willing to do whatever it took to have friends, even if it involved sin. Eu conheço muitos cristãos que ansiaram por amizade até o ponto que chegou à idolatria. Estavam dispostas a pecar para ter as amizades que desejavam. Some people allow their friends to drag them down into sin. Algumas pessoas permitem que seus amigos os arrastem para o pecado. Others who are afraid of losing their friends will not confront them about their sin. Outros, com receio de perder os amigos, se recusam a confrontar os seus amigos que estão em pecado. This has happened to me, and I'm sure it's happened to you, but sometimes confronting a friend will turn that friend into an enemy. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você. Às vezes, você confrontar um amigo significa você ganhar um inimigo. But do you really want a friendship with a person who is so proud that he will not listen to reproof? Mas será que você quer amizade com uma pessoa que é tão orgulhosa que ela não está disposta a ser repreendida quando está errada? The Bible says friendship with the world is enmity with God. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Another danger of overvaluing friendship has to do, believe it or not, with doctrinal purity. Acredite se quiser, mas outro perigo de supervalorizar a amizade tem a ver com pureza doutrinária. I've often asked myself, like, how could that guy who's got 27 letters after his name, he preaches, he's got books and everything else, how could he get off into doctrinal error? Eu frequentemente me faço a pergunta, como é que fulano de tal que tem não sei quantos pós-doutorados aí, escreve muito, como é que ele poderia cair nesse erro doutrinário que ele caiu? And I think for some, the reason is because they overvalue friendships. They're afraid of losing their friendship. This is probably most true of so-called celebrity pastors, who you read about in the paper all the time. Read about, in Christian. Eu creio que esse problema ocorre porque essas pessoas estão com medo de perder a posição que têm, as amizades que têm. Isso ocorre muito com aqueles pastores bola da vez, que a coisa chega a um ponto que a popularidade que eles não querem perder, então eles cedem doutrinariamente. Unfortunately, sadly, our churches are filled with cowardly Christians who will not objectively study the scriptures. Infelizmente, as nossas igrejas estão repletas de pessoas que são, digamos assim, covardes em não estudar a Bíblia e seguir aquilo com afinco. ¿Por qué?
Because they're afraid that if they change their doctrinal position, they'll lose their friends, they'll lose their place in the denomination, they'll suffer somehow if they change their theology. You're giving the opposite argument? No. Because you're talking about changing your position. They're afraid to change their position to conform to the truth because they're afraid that if they change their position, they're going to lose their friends or lose a place in the denomination or upset people in church. And so they stick to their original guns even though they know it's probably not biblical because they don't want to lose friends. Quando as pessoas descobrem que estão erradas e elas persistem em manter a sua posição doutrinária errada, mesmo sabendo que deveriam mudar, isso é por medo de, ao mudar, perderem a posição que têm, perderem as amizades que têm, perderem o conceito que tem na denominação, digamos. And for years I was there in a few areas of doctrine. E por anos eu tive as minhas áreas de doutrina que estavam nebulosas. And then I realized how much of a sin it was for me not to really study the truth and know what the Bible really says about the matter. Mas chegou o ponto em que eu parei e pensei que não era certo eu não estudar a Bíblia com afinco e chegar a uma conclusão do que a Bíblia diz àquele respeito para eu crer. And so I adjusted my position so that it was more biblical. Então eu ajustei a minha posição de forma que ela fosse mais de acordo com a Bíblia. And yes, I did lose a few friends. E sim, eu perdi alguns amigos. Some of them were pretty nasty to me. Alguns deles foram muito duros comigo. But I gained a whole lot more friends. Mas eu ganhei muitos outros amigos. Who were more loyal to the truth and to people. Que eram mais leais à verdade e às pessoas. But when that happened, I knew I was suffering for righteousness' sake. Então, quando isso aconteceu, eu sabia que eu estava sofrendo por amor à justiça. And by being loyal to the truth, I actually gained many more friends than I lost. E por sofrer por amor à justiça, eu acabei ganhando muito mais amigos do que eu perdi. Now, not everybody rejected me when I changed my position, Não é que todo mundo me rejeitou por eu mudar a minha posição, but some did. mas alguns rejeitaram. Okay, the last point, 11, 12, whatever it is. Próximo, último ponto. Learn how to glory in your weakness and glorify God for your strengths. Aprenda a gloriar-se em suas fraquezas e a glorificar a Deus por suas áreas fortes. Rather than trying to cloak or camouflage his weakness, Paul would often boast about them. Em lugar de camuflar as suas fraquezas, o apóstolo Paulo, na verdade, ele se orgulhava delas. 2 Corinthians 12, 2 Coríntios 12, beginning in verse 8. começando o versículo 8. Concerning this thing, this thorn in my flesh, I entreated the Lord 3 times that it might depart from me. Por causa disto, ele está falando do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. And he said to me, my grace is sufficient for you, E ele me disse, a minha graça te basta, for power is perfected in weakness. porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Most gladly, therefore, will I rather boast about my weakness, that the power of Christ may dwell in me. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. You preachers, did you ever have to preach a sermon and you were tired or you were ill prepared? Você, pastor que aqui está, você já pregou algum sermão quando você estava muito cansado ou você se sentia mal preparado para ele? And before you get up to preach, you say, Lord, if you don't help me, this is going to flop. E você fez aquela oração dizendo assim, Senhor, se o Senhor me ajudar, vai ser um desastre hoje. I'm so weak, Eu sou tão fraco, so tired. estou tão cansado. Because of other biblical priorities, I couldn't put as much time in this sermon as I normally do. Por causa de outras prioridades bíblicas, eu não consegui dar o devido valor ao preparo dessa mensagem como eu gostaria. You confess your weakness to God, you ask for His strength. Você confessa a sua fraqueza para o Senhor, você pede que Ele te fortaleça.
And what happens? E o que acontece? You hit it out of the park, as we say in America. Você faz um gol de placa, vamos dizer assim. People come up to you afterwards and say that sermon blessed me so much. As pessoas chegam para você depois e dizem: a Anyway, sua mensagem me abençoou profundamente. Paul says in verse 10, therefore I am well content with weaknesses. Então, por isso, Paulo continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas. I mean, you look at the list that follows, and like most of us want to run away from these things, and Paul looks forward to them because he knows when he's weak, God is going to be strong. Olhe só a lista que Paulo coloca diante de nós, que é uma lista de coisas das quais nós queremos fugir. Ele tem prazer nessas coisas porque quando ele é fraco, aí ele se sente forte. I'm well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulty for Christ's sake. Why? Because when I am weak, then, in dependence upon his power, then I am strong. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então nele é que eu sou forte. So Paul would boast about the very things that most of us are embarrassed by. Então Paulo se orgulhava das coisas que a maioria de nós se envergonha. Why? Por quê? Because he wanted Christ's power to be manifested in him. Porque ele queria que o amor, o poder de Cristo se manifestasse nele. That is not the mindset of a people pleaser. Essa não é a mentalidade de alguém que busca a aprovação das pessoas. Paul didn't want to promote himself, he wanted to promote God. Paulo não queria promover a si Christ. mesmo, ele queria promover a Cristo. He wasn't seeking his own kingdom and his reputation and his honor and glory. He was seeking the kingdom of God and God's honor and God's glory. Ele não procurava edificar o seu reinozinho, a sua própria glória. Ele queria a glória de Deus, o poder de Deus. When's the last time you did that? You put the glory of God above your own honor and glory and were willing to do something that could be embarrassing for the cause of Christ. Quando foi a última vez que você conscientemente colocou a glória de Cristo acima da sua própria glória, mesmo correndo o risco daquilo ser motivo de constrangimento para você? I mean, thinking that way can really take the sting out of embarrassing situations. Pensando assim, você consegue tirar a força de machucar você das coisas. In the book, there's a little worksheet for you to take those kinds of situations, your weaknesses, etc., and think about how you could practically use them for God's honor and glory. No livro você tem um exercício que você pode fazer pegando essas situações e revertendo-as para que elas sejam usadas para a glória de Deus. So on the left-hand side of the page, you write down your weaknesses, the things that would normally cause you embarrassment. Então, do lado esquerdo você escreve as coisas que deixariam você constrangido pelo que você está fazendo. And on the right-hand side of the page, you write down possible ways that God could be glorified through the manifestation of your weakness. E aí do lado direito, na coluna da direita, você escreve como é que Deus, através daquela situação, poderia ser exaltado, sendo que o poder dele é que recebe a glória. For example, others will receive hope and encouragement as they realize the extent to which God has strengthened me in my weakened state. Por exemplo, outras pessoas receberão esperança e encorajamento se eles entenderem o quanto Deus me fortaleceu em meu estado de fraqueza. Or God's power may be manifested in my life as He prepares me to minister to others who have the same weaknesses that I have in the future. O poder de Deus se manifestando em minha vida enquanto Ele me prepara para ministrar futuramente a outras pessoas que tenham a mesma fraqueza. It's the 2 Corinthians 1 dynamic. 2 Coríntios 1 fala nisso. Blessed be the Father of mercies and God of all assistance or comfort, who assists us, I don't know the exact verse, who assists us in all of our tribulation, that we may be able to assist others with the same assistance that we have received from God. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias,
e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar a outros que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Another option is to realize or to tell yourself that God will use the weakness to strengthen your dependence upon Him. Outra coisa que pode acontecer é Deus usar essa fraqueza para fortalecer a minha dependência dEle, a minha caminhada com Ele. And another option would be to remind yourself that God will be glorified as the Holy Spirit's power, even in this weakness, conforms you to Christ through this weakness. E seria Deus ser glorificado na medida em que o Espírito Santo me torna mais parecido com Cristo por meio dessa fraqueza. So I'm going to stop here, and I want to open up for a few minutes for questions. But we have a question that came in a few days ago, and I would like to address that first. Eu vou parar por aqui para que nós tenhamos a oportunidade de perguntas e respostas, mas eu quero começar por uma pergunta que já me veio e eu ainda não respondi. Give me the question again in English. Okay, how do you deal with young people, teens, who are pressured by their peers, the language, the situation? How do you encourage them? How do you let me tell them the question. Okay. Eu estou sem a pergunta aqui, mas é basicamente como lidar com adolescentes que estão passando pela pressão de serem conformados ao que o seu grupo prefere, aos seus colegas apreciam, a linguagem que usam, enfim, tantas coisas que vêm e que são do mundo pressionando contra o fazer aquilo que agrada a Deus. I wrote this book with young people in mind. You I mean, wrote the book okay. People Pleasing with young people in mind. Eu escrevi esse livro que nós estamos abordando, o cuidado com ser uma pessoa que procura agradar a outros, tendo os jovens em mente. I believe that the best antidote to or for or against peer pressure is to teach your children as early as possible how to please God more than people. Eu creio que o melhor remédio para essa situação é um remédio que vem antes, não é depois que ocorre o problema, é mais rápido na vida ensinar os filhos a importância de agradar a Deus mais do que agradar os homens. So you can read the material or look over your notes from the conference and sort of spoon feed it to your children. Então você, vendo o que você obteve na conferência, o que está no livro, você procura aplicar isso aos seus filhos ainda pequenos. Or you could interactively read the book together as a family or parts of it. Ou vocês podem interagir como família lendo o livro ou parte dele juntos. The thing is, the Bible talks about the power of influence more than most of us realize. A verdade é que a Bíblia fala do poder da influência muito mais do que a gente imagina. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Aquele que anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Do you remember that verse that says, I don't know how it says in Portuguese, but bad company corrupts good morals? Vocês se lembram do versículo que diz: as más companhias corrompem agora fugiu. Os bons costumes, né? Os bons costumes. Vocês sabem o versículo? Well, the verse begins with a warning. O versículo começa com um alerta. Do not be misled, bad company corrupts good morals. Não sejam desviados pelas más companhias para terem a sua moral destruída. Por quê? Why? Because when you're hanging around people who could influence you for evil, there's a good chance that they will succeed. Porque quando você caminha com pessoas que têm esse tipo de índole, o mais provável é você ser influenciado por essa índole.
And so I would explain to my children that the only way to be sure that you're not being influenced by evil is to be certain proactively that you are going to influence this person for good. Então, a melhor forma de você lidar com esse desafio, e eu diria isso para os filhos adolescentes, é você ser proativo no sentido de você influenciar essas pessoas, você ter certeza que você está indo nessa direção e não o contrário. And if there's no evidence that you are influencing that friend for good, you should assume that that friend is influencing you for evil. Então, se você diz para esse adolescente, não tem evidência de que você está influenciando o seu amigo para o bem, sua amiga para o bem, a verdade é que o contrário está acontecendo, ele ou ela está te influenciando para o mal. And so that is where God is. Então Deus está ali, And that is where the world, the flesh and the devil is. e ali é que estão a carne, o mundo e o diabo. And you've got a friend. E você tem um amigo. And let's say this is the dividing line right here. On this side you're not a believer, on this side you're a believer. E digamos que é uma linha divisória aqui. Do lado de cá você não é crente, do lado de cá você é crente. Do lado de lá você é crente. So you want to teach your children to be missionaries, right? Life Então, is ministry. Você quer ensinar seus filhos a serem missionários desde pequenos. And so you're going to sort of encourage your friends to pull them in this direction, your children to pull their friends in this direction. Então você vai encorajar seus filhos a puxarem seus amigos incrédulos para o lado de cá. Or one of two things is going to happen. E uma de duas coisas vai acontecer. They'll either follow, Ou eles seguirão seus filhos, or they'll say, you're crazy, I don't want to have anything to do with you. And they'll separate themselves, as Jesus said, they'll separate themselves from your company. ou então eles vão olhar para você e dizer assim, você é doido, eu não quero mais a sua amizade. E eles vão se separar da sua companhia, como Jesus disse que aconteceria. I'll tell you a story in a moment. Vou contar uma história daqui a pouco. But while it's on my mind, again, obviously we have to do something about limiting the amount of time our children spend on social media, because it's not just people who can influence them, it's media. Nós temos que limitar o tempo que os nossos filhos passam nas mídias sociais, porque a gente fala das amizades influenciarem, mas a mídia social está tendo um papel absurdo nisso. When my eldest daughter was a little girl, we moved into a new house. My oldest. Quando a minha filha mais velha, quando nós mudamos para uma nova casa, And there was a young girl who was 2 or 3 years older than Sophia, who lived across the street. e ela era pequena ainda, havia uma outra menina bem em frente à nossa casa que tinha 2 ou 3 anos mais do que ela, Totally unchurched. completamente desigrejada. She was a bit of a latchkey kid. Her mom worked a lot and she was home a lot all by herself. Ela era aquelas crianças que a mãe trabalhava fora e ela passava boa parte do dia sozinha em casa. And she kept on wanting to befriend Sophia. E ela procurava mais e mais se aproximar da Sofia para ser amiga dela. And at first I really resisted, E a princípio eu resisti muito, but the girl kept on persisting. mas a menina persistia em querer a amizade da minha filha. And Sophie kept on pressuring me. E a Sofia me pressionava. And so I said, okay, here's the deal. Eu disse, tudo bem, olha como é que você vai fazer. If you will purpose to befriend her in order to lead her to Christ, then I will help you, and I'll monitor the situation, and we'll work together about how to give her the gospel. Se você se propuser a ser amiga dela com a finalidade de levá-la a Cristo Jesus, eu vou te ajudar a isso acontecer, eu vou pegar e sentar com você e nós vamos pensar como é que isso vai ser feito. And so she agreed. E ela concordou. And every time, we'll call her Mary, every time she was with Mary, she'd come home and we'd debrief and we'd talk about how their conversation went. Então, todas as vezes que ela se encontrava com a Maria, depois que ela tinha ido embora, a gente sentava e conversava sobre o que tinha ocorrido.
And I would rehearse with her not only how to give her the gospel, but how to deal with some of the sinful behaviors that she wanted to do. Então eu recapitulava com ela não apenas como ela apresentar o evangelho para essa menina, mas também como é que ela lidar com o comportamento pecaminoso que essa menina tinha. Now, I put hours into this project. Eu quero que vocês entendam que eu coloquei horas nesse Night after projeto. night after night, we'd have these conversations. Noites após noites, a gente sentava e conversava sobre o que tinha And little by acontecido. little, the girl's behavior started to change. E aos pouquinhos, o comportamento daquela menina começou a mudar. And one day her mom came over and told Kim how much of a good influence Sophia was having on Mary. E uma certa noite, a mãe dela chegou, falou com a minha esposa Kim e disse para ela como ela gostava de ver que a influência da minha filha na filha dela estava sendo muito positiva. One thing led to another. She came to church a few times, Uma coisa levou a outra, ela veio à igreja algumas vezes. and she told her mom, I want to go to church. And so her mom took her to a Baptist church that was literally a block and a half from where we lived. Então ela disse para a mãe, mãe, eu quero ir para a igreja, e a mãe acabou levando ela para uma igreja batista que era uma quadra de distância da casa. So after about 2 or 3 years, Mary moved to a different part of town. Então depois de uns 2 ou 3 anos, a Maria mudou para um outro lugar da cidade. And the girls lost contact. E elas perderam o contato. And then when Sophia was a teenager, this girl contacted her. E quando Sofia chegou a ser adolescente, essa Maria entrou em contato com ela, conseguiu fazer contato com ela. And she wanted to explain to Sophie the events that led to her becoming a Christian, how Sophie was a part of that. E ela partilhou com a Sofia como o que elas tinham tido juntas contribuiu para que ela conhecesse a Cristo Jesus. So we invited her over and she told us the story. Então nós a convidamos para vir e ela compartilhou conosco o que aconteceu. She said, I hit a place in my life where I was just hopeless. Ela disse, eu cheguei a uma situação na minha vida que eu estava no fundo do poço. She went through some kind of a trial. She didn't tell us what it was, Ela passou por alguma coisa profunda, ela não contou o que foi. but she said, I just fell down on the ground and I cried out for God's help. Ela disse, eu me atirei no chão e clamei pela ajuda de Deus. And all I could think of was all the times Sophie told me about Jesus. E tudo que me vinha à mente foram as vezes que Sofia partilhou comigo sobre Jesus. And not only did she turn her life over to Christ, E ela não apenas entregou sua vida a Cristo. today she's a missionary. Hoje ela é uma missionária. Now, can you imagine what kind of different ending the story would have if I gave in to my fears and did not allow Sophie to cultivate that friendship? Vocês imaginam o final dessa história se eu cedesse a meus temores e eu não me propusesse a estar junto com a Sofia para ajudá-la junto a Maria? So the door of influence goes in both directions. You can be influenced by evil, or you can influence, and your children can be influenced by evil, or they can influence other people for good. Então a porta revolve nos dois lados. O seu filho pode ser influenciado para o mal, mas ele pode influenciar para o bem. Okay, we've got about 5 minutes. Anybody 5 have minutos. any other question? Uma outra pergunta ali atrás para o pastor perguntador. Querido Bima. Eu estou pensando não somente em pessoas, mas pastores. I'm thinking not only in people but pastors and ministries also. Hoje, o sistema de redes sociais tem um famoso algoritmo Social media has algorithms que exige que quem está envolvido peça para compartilhar e curtir. that asks people who are seeing it to say, I like it, you know. Right. E muitas vezes se envolve com os propósitos de ensinar, compartilhar a palavra. And many times they get involved in sharing what is there with others. Andar de maneira legítima, quais as cautelas do coração que está envolvido em redes sociais que tem esse ambiente que é uma promoção pessoal e é também uma busca por likes e curtidas. What are the cautions that we have to have or teach the kids to have, or even us pastors have,
when there is this idea of sharing, and behind it there is a lot of self-promotion involved and so forth. What are the cautions that we have to have? Yeah, that's a good question. Uma ótima pergunta. What we're talking about is teaching our children discernment. And discernment is something that our culture in general and even Christians have let go by the wayside. O que nós estamos querendo fazer com isso é ensinar discernimento aos nossos filhos e mesmo no caso às nossas ovelhas e tudo mais, né? E discernimento é algo que tem sido posto de lado nos nossos dias. We have to teach our children to be wise as serpents and harmless as doves. Nós temos que ensinar, remember he's talking about church members too, okay, not only children. Nós temos que ensinar os nossos filhos, ovelhas, a serem simples como a pomba e prudentes como a pomba e vocês sabem o versículo, que bom. What did you say? I forgot the verse and they completed. Sim, pois não, Bima. Eu queria também que pensássemos que nós somos líderes, assim, o papel de nosso coração. Okay. I'm thinking about how we as leaders should think in this sense, not only for our children, but our behavior. Well, I mean, there are people who are probably tracking you. There are people who are learning all kinds of things about you. These companies are selling information about you to other people. So I don't know. That, for me, puts a little bit of a fear of the Lord. I'm not sure that I want, I want to disclose everything about me on social media. Eu primeiro pensaria na cautela de que essas empresas pessoas, às vezes empresas por trás delas, estão querendo descobrir informação ao nosso respeito ou ter um quadro de como as pessoas pensam, e eu não quero colaborar com isso, eu não estou na mídia social para promover isso. I saw a meme some time ago. It basically said, I don't have Facebook, I have real friends. Como alguém me disse para mim, eu não tenho Facebook, eu tenho amigos de verdade. I'm not saying we shouldn't have Facebook. I have a Facebook account, but the point is that not everyone has a biblical need to know everything about us. Eu não estou dizendo que não deve ter Facebook, eu tenho, ele tem, eu não tenho. Mas nós temos que tomar cuidado com esse acesso e o que nós passamos de informação. Jesus didn't reveal everything about himself to everybody. Jesus não revelou tudo a seu respeito a todos. He didn't think that everyone had a biblical need to know everything that was going on. Ele não via necessidade para que as pessoas soubessem de absolutamente tudo o que estava se passando. He had the 12 to whom he revealed a certain amount. Ele tinha os 12 para quem ele revelou um certo montante, vamos dizer assim. Then he had the 3. E aí ele tinha os 3 mais chegados. Then he had John. E ele tinha o apóstolo João, mais chegado ainda. So not everyone has a biblical need or right to everything that goes on in your life. Então, nem todo mundo tem a necessidade de saber absolutamente tudo o que se passa na sua vida. I mean, think about it. Pense no seguinte. Jesus would dangle a parable in front of somebody. Jesus deixava uma parábola como que chover diante dos olhos de uma pessoa. Walk away and not even interpret it. Saía de cena e nem interpretava o que ele havia dito. So I think we need to understand that that again, not everybody has to know everything about our lives. Nem todo mundo precisa saber de tudo a respeito da nossa vida. I mean, talk about an exercise in people pleasing. I mean, most people who post on these social media sites are going to largely post the good and not post the bad.
pensando nessa questão de agradar os outros, a maioria das pessoas que tem seguidores, posta coisas, elas colocam coisas boas, elas não vão ficar revelando coisas ruins. So I guess at the end of the day, social media has a lot of power for good and it has power for evil. So I guess I would encourage people to make sure that they're using social media for God's honor and glory and are careful not to embarrass God. I mean, that's the opposite essentially. Functionally, it's the opposite of glorifying God, embarrassing God with what they put on Facebook. Eu diria para as pessoas tomarem cuidado com o que elas revelam, porque nós não temos que revelar tudo a todos, como já foi dito, e o que nós não queremos é envergonhar a Deus, né? O oposto de glorificar a Deus. E dependendo do que nós estivermos abrindo o coração para colocar na mídia social, nós estamos, na verdade, envergonhando a Deus. Porque quem recebe aquilo não tem a mesma visão que nós temos. Okay, is there another question? Alguma outra Okay. pergunta? This will have to be the last one. A última. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Pareci com a pergunta do pastor, mas sobre a liderança da igreja. Concerning the leadership of the church. Okay. How do you find the balance between leaders who say we have to read what the world is saying in order to reach the world, and others who say I am not going to change the way we do church, if you can think of that, because it's all sinful and we don't want that, or something like that. Há outros que dizem que eu tenho tanto a Deus que eu vou fazer a igreja para cumprir o meu chamado, que é servir as pessoas da melhor forma que elas podem ser servidas, já que no fim o modelo da igreja quem escolhe é o líder, tanto aquele que é um jeito tradicional. And he's talking about the leader who says, I want to do church this certain way because after all, who leads the church is the leader's vision. I don't know if I got everything, but yeah, the conflict between the two, Okay. I think it was Calvin, but it was one of the reformers who used to use the term constantly reforming. Eu não sei se foi Calvino ou outro reformador que usou a expressão constantemente reformando. And so it's a good thing to want to reform the church and make it more biblical. Então é uma boa medida você procurar reformar a igreja. Isso é mais bíblico. Nós não estamos falando de teologia reformada, nós estamos falando do reformar que o nosso irmão acabou de explicar, né? But again, in Romans 12, it says that we should not be conformed to the world. Mas por outro lado, Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar ao mundo. And so if we are going to look on how to improve the church, we should look to the Bible, who tells us everything we need to know about worship. Então, se nós quisermos reformar a igreja, vamos dizer assim, nós temos que olhar para a Bíblia, por exemplo, no tópico de adoração. A Bíblia nos diz tudo o que precisamos para a adoração. So it was like when I was in graduate school having to study psychology. É como eu fazendo minha pós-graduação tendo que estudar psicologia. I thought the Bible was sufficient. Most of my professors and almost all of my fellow classmates didn't. Eu cria que a Bíblia é suficiente. A maior parte dos meus colegas e certamente todos os meus professores não criam. So I had to come home during certain nights when I had these classes, and I would spend hours marinating my mind in Psalm 119 and in 2 Corinthians 1, just to assure myself that I wasn't crazy, that the Bible really did have the answers. And these people
didn't understand the sufficient, didn't believe in the sufficiency of Scripture. Já que essas pessoas na escola, na faculdade, não criam na suficiência das Escrituras, não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa depois dos estudos à noite e eu passei horas meditando no Salmo 19, 119 e outros textos das Escrituras para que a minha mente pudesse continuar focada nas Escrituras. And when we read other books, we have to analyze them like I did with the different psychological theories. We have to analyze them in light of the Scriptures. E quando nós lemos outros livros, por exemplo, nós temos que fazer isso com aquela mentalidade beriana, o que isso diz que bate com as Escrituras ou não. I had a seminary professor who used a rather, somewhere between masculine and crude example of how to handle these kinds of things. Eu tive um professor que ele lidava com essas situações de uma forma meio machista, vamos dizer assim, meio na lata. He would say, when I would read a book, if it was clearly biblical, then I would imbibe it. Quando eu li um livro, se ele era claramente bíblico, eu engolia, tomava aquilo, bebia aquilo. But if something didn't seem true to Scripture, rather than swallow it, mas se alguma coisa não parecia bater com as Escrituras, em vez de engolir aquilo, I would have these meat hooks on my forehead, and I would hang the meat, I would hang the teaching on the meat hook and look at it for 2 or 3 days. Eu tinha aqueles grampos de açougue que pendura a carne, e eu deixava aquilo pendurado diante da minha mente uns 2, 3 dias. And if after 2 or 3 days I was not convinced that it was really biblical, I would reject it. E se depois de 2 ou 3 dias eu chegava à conclusão que não era realmente bíblico, eu rejeitava aquilo. Okay, so the men in the white coats are behind us. We're going to have to stop. I wish I had more time to answer that question, but thank you very much. It's been a pleasure and honor to be here. I really appreciate your attentiveness to this material. Muito obrigado pela atenção de vocês.